Olá, seja bem-vindo à oitava Conferência Nacional de Desenho Instrucional. Eu sou o professor Wellington Fernando Aquino e minha palestra será sobre design, educação e metacognição. Vamos lá? Sou graduado em design gráfico pelo Centro Universitário Curitiba, especialista em inovação e tecnologia na educação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, membro da Design Research Society e também da rede de investigadores em design da Universidade de Palermo, Argentina. O que eu irei apresentar para vocês aqui são considerações que eu tive, cheguei a partir da minha pesquisa, uma revisão bibliográfica de bases nacionais e internacionais quanto à integração do design e da educação. Existem métodos e técnicas de ensino e aprendizagem baseadas em design sendo aplicadas no mundo todo. Porém, onde está o que essa pesquisa busca é exatamente o elo entre design e educação. Também provocando-se este elo e se essa aprendizagem baseada em design, ela traz preposições positivas e negativas para as múltiplas perspectivas que temos dentro da educação brasileira. Apresentando tudo isso, né, queremos ampliar o tema para fora do mundo acadêmico, para fora da didática, para fora da metodologia, do currículo, chegando a discutir isso na formação acadêmica, chegando a discutir isso enquanto uma contribuição social, de autonomia e de formação de um indivíduo, de um cidadão ativo, participativo no seu meio, que possa ter autonomia de procurar seu conhecimento. Então, essa pesquisa que procurou em várias aprendizagens baseadas em design, né? Temos aqui algumas delas. Então, nas bases internacionais, foram comparadas o Discipline of Design and Technology do Reino Unido e também Design Based Education, Learning e Teaching, que são exemplos vindo dos Estados Unidos, tá? Primeiro deles, o mais antigo, é o Design and Technology. E ele surge no Reino Unido como parte de um currículo, né? Ele surge como uma disciplina. E quando o design se alia à educação desta forma, ele visa formar novos designers. Vamos entender a seguinte situação. Eu ensino engenharia, as matérias práticas e teóricas da engenharia, das escolas politécnicas, quando eu quero formar um outro engenheiro. Eu ensino design quando eu quero formar novos designers. Então, o foco ao introduzir uma disciplina de design nessa época era o que hoje nós temos representado através da educação tecnológica e profissional. É formar um profissional. Já nos Estados Unidos, a coisa foi um pouco diferente. O objetivo não era ter uma disciplina, mas sim um projeto integrador, né? Era ter um projeto multidisciplinar, era ter uma metodologia. Então, não era ensinar o design para formar profissionais do campo, era utilizar de conhecimentos do campo de design em projetos que integrassem várias outras disciplinas para elevar, para potencializar esse conhecimento, essa aquisição de conhecimento. Então, nós temos aqui duas partes, já podemos definir aqui, né, identificar dois campos distintos. Quando eu utilizo o design no currículo enquanto disciplina para formar profissionais do campo, e quando eu utilizo ele enquanto metodologia, onde ele perspassa por esse campo. Ele sai do design e ele ajuda no teu conhecimento com a geografia. Professor, mas como que isso ocorreu de verdade? Como que isso ocorre de fato? Ocorre da seguinte forma: fazer a aprendizagem por meio do design é você pegar elementos do design e trazer para a educação. Um infográfico, um elemento visual do design, ele pode servir para a educação. O livro didático de geografia, que ajuda, vai te auxiliar na aquisição do conhecimento sobre o campo da geografia, sobre o campo geopolítico,
né? Esse material didático tem uma grande presença do design. Porém, isso é pegar um elemento. Esse elemento é isolado. Mas compreende que este elemento ele é melhor, ele é mais eficaz do que eu ensinar design, porque às vezes quando temos uma disciplina de design fixa, porque o currículo ele é fixo, ele é rígido, às vezes aquilo não se encaixa com o estudante. É um estudante que tem perfil para exatas, para politécnica, para sociais aplicáveis, não necessariamente para o design, às vezes para as ciências humanas, não necessariamente para o design. Então, trazer a metodologia do design, pegar esses elementos essenciais que formam o design e aplicá-los em suas disciplinas, foi o que os Estados Unidos fizeram, principalmente no DK12, que equivale ao nosso ensino fundamental 2. No Brasil, tivemos situações também. Então, temos casos da metodologia internacional, da literatura internacional, mas também temos casos nacionais, como é o caso do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que desde 1979, baseado nos resultados do Reino Unido, ele aplica a disciplina específica de design. Só que aqui temos uma evolução. Quando surge a disciplina de design, a disciplina lá do CAP, do Colégio de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, da UERJ, quando surge essa disciplina de design e tecnologia, ela era para formar profissionais, ela era um curso preparatório para ingressar no curso superior desenho industrial, né? Hoje que nós chamamos de design, tanto de produto, posteriormente quanto gráfico. Tá? Então, ela surge com essa proposta profissional de ensinar artes gráficas, de ir para o desenvolvimento de produto, o desenvolvimento visual. Posteriormente, com o avanço, ali já nos anos 90, nos anos 80, isso muda, né? Então, o CAP, ele assume que essa disciplina, que tem um currículo rígido, ele também poderia utilizar essa metodologia para integrar as outras disciplinas. O que adianta eu ter uma matéria super inovadora, no qual eu ensino a ser design e tudo, e as outras disciplinas estão rígidas com aquele modelinho de ditado, né? Num paradigma educacional tradicional? Então, era utilizar dessa metodologia para alavancar o estudante em toda a sua base educacional. Pegar tudo junto, certo? Isso na UERJ. A PUC-Rio também tem projetos maravilhosos através do LIDE, que é o Laboratório Interdisciplinar de Design e Educação. O LIDE ele propôs em 99 o PIL Design, que foi uma parceria entre a Universidade PUC-Rio e também a Escola Municipal Luiz Delfino, lá no Rio de Janeiro, na URCA, em 99. Os alunos eles tiveram uma breve introdução ao design, tá? Porque durou meses. Então eles tiveram uma breve introdução ao design e foi proposto a eles resolver, achar soluções para os problemas da própria escola. Então, você está reclamando de uma situação que está ocorrendo aqui na escola, você acha que isso é ruim? Vamos propor uma solução para isso. Então, veja que aqui não faz parte do currículo, ele já está se encaixando como um projeto interdisciplinar, né? Então, ele já é um projeto fora do currículo, mas que abrange todas as disciplinas, que abrange conhecimentos e também competências essenciais fora da escola, tá? E esta era uma escola municipal, esse modelo foi aplicado no ensino infantil, do pré, né? Então, na época era pré a quinta série. Hoje, o nosso primeiro do pré à quarta série. Hoje o nosso primeiro ao quinto ano, tá? Posteriormente, em 2002, vem a EDAD. A EDAD foi elaborada pelo professor Antônio Fontoura em 2002, tá? E ela é revolucionária. Porque os exemplos do CAP e do PIL Design, eles acontecem isolados no Rio de Janeiro e com parceria de uma instituição de ensino superior. A idade ela visa atingir a educação superior, a formação dos professores.
como agentes ativos da educação para disseminar isso na educação brasileira. E ela é muito potente, porque aqui não é uma proposta de integrar o design ao currículo, que demoraria muito tempo. Aqui o professor Fontoura está falando que nós podemos utilizar dos conhecimentos de design, nos conhecimentos que um designer tem ao resolver uma situação, um problema, e traduzir essa cognição para um produto. Ele fala que nós podemos utilizar isso para aprender, que nós podemos pegar várias tampinhas de garrafa e formar um ábaco, construir um ábaco que vai nos ajudar na matemática. É este o conhecimento maker ativo que a idade propõe através de 3 formas de atividade, tá? Que é as atividades de investigação e análise, as tarefas práticas de design e as atividades de design e construção. Então percebam que aqui existe muito essa metodologia, esse pensamento do designer, que é o design thinking. Exige aqui uma autonomia do estudante, uma exploração do estudante, tá? Então é um caso no qual você não precisa ter uma estrutura pronta. Você pode fazer uma atividade, aplicar isso na tua própria didática. Então a idade ela é revolucionária nesse ponto, já que nós partimos da ideia de uma disciplina específica para formar design, e agora não estamos falando de uma disciplina, estamos falando do pensamento, como o pensamento do designer pode ajudar os outros. Como essas perspectivas cognitivas desse campo podem utilizar, né? Que a gente pode utilizar. Aqui são bases puramente nacionais. O caso do Design Thinking para Educadores em 2004, que é uma tradução do Design Thinking for Education Toolkit da IDEO Pro, lá dos Estados Unidos, no modelo duplo diamante, foi lançado em 2003, traduzido para o Brasil em 2014 pelo Instituto Educa Digital, tá? A mesma coisa acontece com criativos na escola, que vem do Design for Change, criado pela indiana Kiran Birseth, em 2009, tá? Então, esses são casos no qual nós temos modelos aplicados em países desenvolvidos, em outros países com outras realidades educacionais, no qual nós trazemos para a nossa realidade e, como diz a professora Noel, nós temos que visualizar, tem que ficar muito claro a descolonização do design e também essa participação nacional, essa visualização de que nós temos uma cultura e conhecimentos próprios que devem ser valorizados na educação. Por isso, talvez pela dimensão, pela falta de preparação dos professores ao trabalhar com esses materiais traduzidos e não adequados à nossa cultura, que tais modelos não foram bem disseminados no país. Com a apresentação dessas aprendizagens, vocês conseguem identificar 3 momentos muito específicos, né? No qual eu tenho uma presença curricular e metodológica para formar designers. Então, quando eu coloco enquanto disciplina, enquanto currículo, eu quero formar um profissional designer. Já quando eu situo que eu não preciso de uma disciplina, mas que eu preciso de elementos que eu vou utilizar de conhecimentos do design, eu vou utilizar de estratégias de produção audiovisual, de produção visual, de elementos de infográfico e de outras habilidades que envolvem design, eu estou fazendo uma educação por meio do design. E isso se encaixa no material didático, isso se encaixa nas atividades da idade, né? Porém, nós temos lá o último, que é a evolução, é o patamar utópico da educação com o design, quando os dois andam juntos, tanto em questão curricular quanto metodológica. E aqui vejam que é curricular e ou metodológica. Por quê? A presença curricular e metodológica, as duas juntas, elas formam um designer. A presença curricular sem uma disciplina. Vamos dizer o design aplicado, e o design está aplicado na nossa BNCC através da competência de resolução de problemas. O pensamento analítico é design thinking, essa análise é design thinking. Então, a presença curricular, a presença metodológica no currículo em sistemas educacionais. É falar que em todo o sistema, em todo o ensino médio, nós vamos trabalhar com situações, problemas cotidianas e não abstratas.
certo? Não é em um processo educacional isolado, não é em uma atividade, não é em um projeto, é em todo o sistema, é tudo funcionando junto, tudo trabalhando com as situações. Isso é educação com design, os dois juntos. E onde a educação encontra o design? No pensamento, né? Na resolução de problemas, porque antes de resolver um problema nós precisamos pensar, e isso é a metacognição, uma habilidade que todos nós possuímos, e é a habilidade de pensar sobre o pensar. Imagine a seguinte situação, você precisa ler o livro, isso é um ato cognitivo, você vai ler o livro. E eu peço para você dissertar quanto livro, ou seja, você tem que ter lido, entendido, para poder escrever, decodificar na nossa língua portuguesa, que é um código, né? É uma linguagem. Então, aqui envolve a metacognição. O pensamento sobre o pensamento, essa tradução cognitiva subjetiva para os elementos reais da ação. E a metacognição, ela está profundamente ligada à aquisição de chás, habilidades, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, o primeiro passo da metacognição é saber relacionar novas informações. Isto é adquirir conhecimento. Posteriormente, você tem que ter um filtro. Então, de todas essas informações que eu peguei, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu vou decorar, o que eu vou de fato aprender, isso são nossas habilidades. Então, ler um texto, adquirir conhecimento. Dissertar quanto ele, precisei de um filtro para filtrar partes necessárias e desnecessárias, e agora irei utilizar a habilidade de escrita e codificação para poder dissertar quanto, né? Autoavaliação dos processos de pensamento adquiridos são as atitudes. Então, o quanto que você aprendeu, você só vai saber quando você traduzir esse cognitivo, isso que você internalizou, tá? Que está dentro de você, que é subjetivo seu, quando você colocar isso para fora, através de uma atitude, através de práticas, através da fluência. Aí sim você poderá avaliar a sua própria aprendizagem. Isso está diretamente ligado com a autonomia do estudante. Então não basta ler, não basta estudar. Glasser já dizia isso lá em 92, né? Então nós temos que fazer, temos que ser ativos. Aprendizagens baseadas em design são aprendizagens profundamente ativas. Então, não basta exercitar o cognitivo, adquirindo conhecimento, sem praticá-lo, sem demonstrá-lo, né? As capacidades cognitivas se desenvolvem e são construídas nessas compreensões, tá? Então é uma compreensão externa e é uma compreensão interna e uma habilidade externa, certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que procurem sobre o tema, né? Espero que essa metacognição apresentada a vocês seja mais desenvolvida, que vocês pratiquem a metacognição com o conhecimento que vocês adquiriram e irão praticar, certo? Espero que vocês vejam em seus alunos mais do que um estudante, mais do que aquele aluno que não sabe, ver o aluno como aquele que não sabe, né? Ver o aluno como um cidadão em formação, porque todos nós temos habilidades metacognitivas, todos nós temos essa habilidade de pensar sobre o pensar. Porém, esse pensar sobre o pensar depende muito da nossa autonomia, da nossa independência, dos conhecimentos prévios. Então, todos estamos em formação. Deixo aqui as referências dessa pesquisa que está para ser publicada agora no segundo semestre de 2024 e agradeço a presença de todos, agradeço a atenção, agradeço o convite do Instituto de Desenho Instrucional, deixo o meu contato ali embaixo e nos vemos na próxima. Até mais!